Salve, salve, aluna e aluno do 8º ano. Quem está aqui na área, tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Espero que sim. Para a gente não perder muito tempo, vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide, para a gente justamente se apropriar do nosso conteúdo, do nosso objeto do conhecimento. Então, aula 12, o eixo vida e evolução. O objeto do conhecimento / conteúdo é sistema digestório, tá? Qual é a habilidade que a gente espera que você construa, que você edifique com esse saber? Seria nada mais nada menos compreender o sistema digestório humano e o formato é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, estômago, né, esôfago, intestino delgado, intestino grosso. Associado a esses órgãos, temos as glândulas acessórias, também chamadas de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Volta aqui comigo, por favor, produção. Então, para que você possa entender, a gente vai ter os órgãos que estariam associados ao chamado trato gastrointestinal, propriamente dito, e essas glândulas acessórias, tá? Abre a imagem aí, por favor, produção. Vamos continuar. Ó, o sistema digestório é constituído por órgãos que permitem a condução do alimento ou bebida ingeridos e, ao longo do trajeto, absorção de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Então, volta aqui comigo. Então, a função básica é essa do sistema digestório. É recrutar esse alimento que vai ser devidamente quebrado para que ele possa ser facilmente metabolizado a nível celular. Se a gente sair daqui compreendendo isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais inteligível, você vai ver que a gente está dando passos largos para compreender esse assunto que é tão relevante, que tem uma íntima associação com outros saberes. Tá? Saberes esses que a gente vai ver no decorrer da nossa aula de hoje. Então, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Tá? E aí, eu queria entrar nessa seara aqui, que é a seara da nutrição, ou dos nutrientes. Então, a gente vai ter o que a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. Quais seriam esses macronutrientes? Seria, no caso, os carboidratos, que têm a função de energética, a função de dar ao organismo energia, tá? E aí a gente tem alguns exemplos de alimentos que seriam esses agentes que teriam, vamos dizer assim, na sua composição, carboidrato, que seria trigo, mel e açúcar. Lembrando, gente, que tem muitos outros alimentos. Eu estou apenas aqui classificando alguns de uma forma bem superficial. A gente tem, no caso, também o exemplo das proteínas, que teriam uma função nutricional de construtora ou de construir o nosso organismo. E aí, quais seriam esses alimentos que teriam essas características? Alimentos de origem animal, grãos como feijão, grão de bico, a lentilha e folhas verdes, tá? Seriam ricas em proteínas. Tem muitos outros alimentos? Tem sim, gente. Não dá para a gente abarcar essas informações todas nesse quadro, nesse recorte. Isso aqui é apenas um recorte para que a gente tenha um norte para poder compreender essa divisão e essa classificação desses nutrientes, que tem uma relação íntima com o quê? Com o sistema digestório. E aí, a gente entra na questão dos lipídios. E eu vou pedir para a produção abrir mais uma vez essa imagem. Então, a gente tem os nutrientes energéticos, também os lipídios são, só que são muito mais energéticos ainda do que os carboidratos. Chegam a ser nada mais nada menos do que até muito mais do que o dobro do que os carboidratos oferecem como energético, tá? E aí, quais são os alimentos ou quais seriam esses alimentos que teriam esse agente, né? Esse macronutriente? Seria justamente as carnes, a manteiga, o leite, seus derivados, amendoim e soja, e muitos outros alimentos. E a gente teria aqui, no caso, exemplos também dos micronutrientes, que a gente não pode deixar também de falar, porque são importantíssimas. No caso, a gente tem as vitaminas, que tem aí os nutrientes reguladores. Aí as vitaminas, com certeza, têm uma importância muito grande. Por quê, gente? Ele vai ter uma relação íntima para vários processos metabólicos, para vários processos enzimáticos. As vitaminas, elas teriam quase uma função de coenzimas. Muitas das reações químicas só vão ocorrer de forma saudável no teu corpo por causa das vitaminas. E aí a gente tem frutas, verduras, legumes, né? Carnes, ovos e cereais. E aí não posso também deixar de falar dos sais minerais, que no caso aí também são nutrientes reguladores. Aí a gente tem o cálcio, o ferro, o potássio, o sódio, o flúor. E não se preocupe que esse assunto a gente vai em outro momento aprofundar com muito mais propriedade. E aí a gente tem as fibras, que no caso aqui ela vai diminuir a absorção de gordura, e isso com certeza vai impactar muito no chamado colesterol ruim, o chamado LDL, tá? E
absorção também de açúcar. Então, vai ter uma função muito interessante para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma dieta saudável, tem que ter uma oferta generosa de fibras, tá? E faz a regulação do intestino, ou seja, promove um ambiente favorável gastrointestinal, tá? Frutas e verduras são ricas em fibras. Fibras essas que podem ser solúveis ou insolúveis. Volta aqui comigo, por favor, produção. E eu vou pedir para a produção, nesse momento, ir para o nosso próximo slide, para a gente não perder muito tempo. E aí, como estaria hierarquicamente dividida todo esse processo? Como vocês sabem, a gente vai ter as estruturas que a gente vai chamar dos órgãos, que estão intimamente associadas à percepção do tubo gastrointestinal e as chamadas glândulas anexas. Mas quando eu falo de todo esse processo, toda essa hierarquia, a gente inicia tudo isso a partir desse momento aqui, no momento da ingestão, que é o momento que a gente vai justamente pegar esse alimento para ser recrutado, para que comece todo esse evento, todo esse movimento se materialize como a gente deseja. E o que seria essa ingestão? Seria a ação ou efeito de ingerir. Aí entra aqui também o processo da deglutição de alimentos, ou seja, o ato de engolir esse alimento, vai ter movimentos musculares, vai ter outros fatores envolvidos, né? Outras substâncias através da boca para o interior do tubo digestivo ou digestório. A ingestão de calorias, a ingestão de alimentos e etc. Essa seria uma definição bem simples do que seria essa ingestão, esse recrutamento desse alimento, desses nutrientes que são necessários para um organismo devidamente saudável, para um bom relacionamento com esses nutrientes. E aí, vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide e já abrir essa imagem para que a gente justamente não perca tempo. E aí viria, depois desse outro momento, viria a deglutição, que é um processo, né, que conduz alimentos, saliva, líquido, que vai fazer o que a gente chama de bolo alimentar, justamente com o processo de mastigação, que aí no caso a gente chama isso de digestão mecânica, ou pelo menos o início dessa digestão mecânica. Aí vai ter lá justamente a língua, a saliva, justamente para fazer essa mistura, fazer esse bolo alimentar. Aí a gente vai ter lá, no caso, a saliva, os líquidos da boca ao estômago, passando pela faringe e pelo esôfago. Movimento que resulta desse processo. Então, esse movimento, gente, de ser empurrado esse bolo alimentar, a gente chama de movimentos peristálticos, tá? E a gente, com certeza, em nossas próximas aulas, a gente vai aprofundar muito mais quando a gente vai falando de cada um dessas estruturas, cada um desses órgãos, de forma mais objetiva, de forma muito mais clara. E eu vou pedir para a produção para o nosso próximo momento. E depois aí da chamada deglutição, a gente teria a chamada digestão. E a digestão a gente pode dividir em dois momentos. E eu vou pedir à produção justamente abrir essa imagem para a gente poder vislumbrar isso com mais propriedade, para que você possa ter a capacidade de inferir essas informações com muito mais precisão, que é a digestão mecânica e a digestão química. E aí a digestão mecânica, ela seria aquela que teria que função? É a quebra física dos alimentos, através da mastigação e dos movimentos peristálticos, que a gente previamente já mencionou. E a digestão, que a gente chama química, é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da ação dos sucos digestivos. E aí, gente, peço mais uma vez, volta aqui comigo, por favor, produção. Essas duas formas de digestão, tanto química quanto mecânica, elas estão o tempo todo dialogando, porque uma depende da outra para que se tenha todo esse perfeito movimento nesse processo que é tão relevante para a nossa nutrição, que é a digestão propriamente dita. E eu vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide e já abrir essa imagem aí, que é um processo que é importantíssimo, que é a absorção dos nutrientes. E essa absorção dos nutrientes, gente, ela é importantíssima, porque não adianta nada eu ter todos aqueles processos anteriores se o organismo eles não estiver apto a absorver esses nutrientes. E aí lá, quando você percebe no estômago, principalmente no intestino delgado e no intestino grosso, você vai ver que esses alimentos, o fato deles estão sendo quebrados a nível molecular, a nível de estruturas muito menor, a nível de estruturas que são fáceis de serem introduzidos, a nível de corrente sanguínea para a célula, está ocorrendo nessas estruturas. E principalmente quando a gente fala dos nutrientes, né, desses nutrientes que a gente falou, macronutrientes, desses micronutrientes, nessas regiões aqui, elas vão ter uma relação importantíssima para esse processo. E aí eu vou pedir para a produção sair dessa imagem aí, voltar novamente aqui comigo e mais uma vez pedir para vocês, se liga que essas informações são importantíssimas. E aí a gente não poderia deixar de falar desse finalzinho. Lembra da nossa historinha lá? Era uma vez
a introdução desse alimento e agora vamos chegar para foram felizes para sempre, que é o finalzinho, que é justamente o processo de defecação ou processo de eliminação desse processo que foi todo gerenciado pelo nosso sistema digestório. Todo esse processo nutricional que foi devidamente gerenciado, devidamente administrado por cada uma dessas etapas. E a última etapa, não menos importante, é a eliminação, a defecação, onde vai ser justamente liberado o chamado bolo fecal. E aí, por favor, produção, abre essa imagem. Então, essas estruturas aqui estão intimamente associadas a esse momento. Então, aqui a gente tem aqui justamente o final, a porção final do nosso intestino grosso, onde a gente vai ter aqui o reto e ali onde vai ter a estrutura que vai permitir, através dos esfíncter, a expulsão desse bolo alimentar, que vai ser importante para que justamente esse tráfego gastrointestinal esteja apto para a aquisição de novos nutrientes. Volta aqui comigo, por favor, produção, e vamos agora para o nosso próximo slide, que a gente agora vai chegar naquele momento que é importantíssimo, que é o momento você precisa saber. Eu não vou nem entrar nessa seara de pedir musiquinha, porque eu sei que isso não vai acontecer, mas fica assim o registro aqui de forma explícita e implícita. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para a gente ir para o que interessa. E aí a gente vai falar sobre o apêndice, ou essa estrutura chamada de apêndice. Ela serve para alguma coisa? De certa medida, muita gente ainda hoje pensa que não. Mas a gente vai sair daqui fortalecido com relação a esse saber, aonde vai dar para você a possibilidade de ter uma abertura, um aumento do teu repertório intelectual para entender que nada no nosso organismo está aí por acaso. Você pode até encontrar alguns autores dizendo que... Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que eles possam visualizar o que seria o apêndice. Seria essa estrutura aqui vermiforme, ou apêndice vermiforme, que está aqui no finalzinho, aqui nessa região ascendente do intestino grosso, na região aqui do seco. E essa região aqui é justamente conhecida como apêndice. Muita gente acreditava que isso aí não tinha função nenhuma. Por quê? Quando você tem apendicite, você vai lá simplesmente e extrai ela. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A ciência hoje já pode dizer com muita tranquilidade que o apêndice ele não tem mais a função que tinha originalmente. É um órgão que a gente chama de órgão vestigial no que diz respeito à digestão de vegetais, principalmente porque quando a gente tinha um hábito alimentar... Volta aqui comigo, por favor. Quando a gente tinha um hábito alimentar que era muito mais rico em vegetais, a gente teria a necessidade de fazer a quebra da celulose, que isso não há mais essa necessidade. Quem geralmente faz isso e tem um apêndice extremamente desenvolvido são os lagomorfos, popularmente conhecidos como coelho, lebre. Então, esses animais eles precisam ter essa estrutura porque existem lá micro-organismos que teriam essa função da quebra da celulose para poderem justamente terem a capacidade de absorver os nutrientes que estão lá na celulose, nesse polissacarídeo, nessa fibra que a gente não teria a capacidade, não estaria apto a quebrá-la, tá? E aí, qual seria então a função do apêndice? Mas primeiro, antes de a gente falar dessa função que hoje a gente sabe que ela tem, vamos falar um pouquinho de um problema médico, ou vamos dizer assim, de um olhar que a medicina tem com relação ao apêndice. Bora para o próximo slide aí, por favor, produção. Para a gente justamente ter esse olhar interdisciplinar e transdisciplinar. Seria o apendicite, que seria uma inflamação, né, dessa estrutura vermiforme. E essa inflamação, gente, é interessante por quê? Porque se ela não for devidamente cuidada, se ela não for devidamente assistida por profissionais de saúde, ela pode causar até mesmo a chamada sepsemia, que é a infecção generalizada, porque pode ocorrer um estrangulamento dessa estrutura e causar uma infecção por todo o corpo. Então, cabe aqui a gente ressaltar a importância do cuidado dessa estrutura. E aqui, eu vou falar aqui um pouquinho, rapidinho aqui. Por favor, produção, abre essa imagem aí para a gente mais ou menos entender como é que se processa tudo isso. Então, primeiro ali no número 1, diz ali, ó, dor súbita que começa em torno do umbigo e que se desloca para o lado direito da zona inferior do abdômen. Então, quando você sente essas características, já pode ser um indício de que a pessoa possa estar com problema de apendicite. Mas necessariamente não quer dizer que o seja, viu, gente? No 2, ali, ó, a dor se torna mais intensa quando tenta se movimentar. Ou seja, essa dor se inicia, como vocês viram lá no primeiro momento, e essa dor continua intensa, e quando a pessoa tenta se movimentar, essa dor cada vez vai aumentando. No terceiro ponto, a dor é acompanhada de vômito, náuseas,
perda de apetite e febre. Então, indício, teve febre, já indica que tem uma infecçãozinha aí envolvida. No ponto 4, se a dor for do lado direito, preste atenção, ó, do lado direito do abdômen, e se mantiver durante algumas horas ou se tornar mais intensa e aguda, consulte um médico. Fica aqui a dica. Volta aqui comigo, por favor, produção. Vamos lá para o nosso próximo slide para a gente não perder muito tempo. É a gente agora entender qual seria hoje a verdadeira função, ou a função que hoje a ciência declara com muita tranquilidade que o apêndice tem, que é importantíssimo para o nosso corpo. Seria essa função aqui. O apêndice vermiforme não tem função digestiva. E eu vou pedir à produção, abre essa imagem aí, tá? Porém, tem uma nova função de órgão de defesa. Ou seja, tem uma relação íntima com o nosso aparato imunológico, órgão de defesa, tá? É análogo às tonsilas, que é o tecido linfático existente na parte interna da faringe e já foi chamada de tonsila intestinal. Volta aqui comigo para que ninguém tenha dúvida. O que ele está querendo dizer para você entender? As amígdalas, que a gente sabe que hoje, em termos anatômicos, o correto não é chamar amígdalas, porque essa estrutura chamada de tonsilas, que está aqui na nossa região, a próxima aqui é a laringe, a faringe, essa região aqui oral, quero que vocês entendam, ela tem uma função imunológica, tá? Lá estaria associada ao sistema linfático, ao nosso sistema de defesa. Os cientistas comparam essa região do apêndice a uma função também linfática, uma função também imunológica, uma função de proteção imunológica, tá? Associada ao nosso aparato imunológico. Por isso que eles chamam também era chamada de tonsilas ou tonsila intestinal, tá? Então fica aqui essa informação. Seria antigamente chamada de tonsila intestinal, conhecida, como vocês sabem, o apêndice. A inflamação se chama de apendicite. Mas fica essa dica para você não esquecer. Qual a função dela? Se alguém disser para você, o apêndice só tem uma função, é ele se infeccionar, ficar devidamente apto a ser extraído e pronto. Não, a função dele tem sim, não é ter o problema da apendicite. A função do apêndice é proteção, está associado ao nosso sistema linfático. Então guarda essa dica aí. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é um pequeno resumo do que a gente falou. Então, quais são as principais etapas que a gente vai ter? Vocês estão vendo aqui todas essas estruturas. Vou pedir para a produção abrir essa imagem, porque na nossa próxima aula a gente vai falar isso com mais propriedade, né? Falar sobre a boca, sobre o esôfago, sobre o estômago, o pâncreas, né? Sobre o fígado, né? Sobre o intestino delgado, intestino grosso. Então, todas as estruturas, sejam elas do trato gastrointestinal ou as glândulas chamadas de anexas, a gente vai aprofundar na próxima aula. E qual seria as principais etapas? A ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação. E dentro dali, faltou uma que a gente poderia chamar de deglutição, que estaria entre a ingestão e a digestão. Então, não esquece dessas informações. Por favor, produção, vamos para as nossas referências bibliográficas, que é importante, para que eles possam visualizar isso. Abre essa imagem aí, por favor. Perfeito, produção. Volta aqui comigo. E nesse momento eu queria aqui registrar mais uma vez com letras garrafais. Não esqueçam, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.